Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Prémio 5 Estrelas, que a partir deste ano se chama Star Talks. É com muito gosto que dou aqui as boas-vindas a este nosso primeiro episódio e para começar, e já tenho comigo em estúdio os meus convidados de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, está na ordem do dia e que é a importância dos imigrantes no mercado de trabalho. Para conversar comigo para este episódio tenho comigo o Luís Rodrigues da Randstad. Olá Luís, bem-vindo. E a Gilda Pereira da EI, bem-vinda. Obrigada por estarem aqui e por disponibilizarem o vosso tempo para esta nossa conversa. Antes de mais, parabéns pelos vossos prémios. Muito obrigado. Vamos falar aqui um bocadinho depois, mais à frente, sobre isto. Mas vamos já aqui direto ao tema que nos traz aqui. Podemos começar aqui pela Gilda, Luís. Claro. Então, Gilda, vamos começar aqui a nossa conversa para perceber, até para podermos contextualizar, enquadrar, estruturar e até desconstruir, se calhar, aqui alguns mitos. Acho que a nossa conversa pode ajudar aqui muita gente. Qual é que é, de facto, a importância dos imigrantes no mercado de trabalho português? A importância dos imigrantes é muita, porque neste momento, na economia portuguesa, nós estamos numa situação de pleno emprego. Ou seja, não existe falta de emprego para os portugueses e para a economia continuar a crescer, nomeadamente em certos setores como agricultura, indústria e hotelaria, é muito importante nós termos mão de obra que venha de outros países que estejam dispostos a fazer esse trabalho para que Portugal possa crescer. Eu não sei se têm noção, mas na hotelaria, por exemplo, muitas unidades hoteleiras estão a funcionar apenas a 50%, tendo parte dos quartos que não conseguem ocupar por falta de pessoal. Alguns restaurantes também têm salas fechadas por falta de pessoal. Ou seja, isto tem um impacto direto na economia portuguesa, certo, que talvez não se consiga ver agora, neste momento, mas que a médio prazo irá ter um impacto forte e consequências. Podemos falar aqui, Luís, pegando aqui na mesma questão da importância dos imigrantes no nosso mercado de trabalho, há aqui um mito de que é relativo, portanto não tem assim tanta importância, não faz sentido nenhum estarmos a receber pessoas no nosso país para de facto ocupar esses lugares, essas funções, digamos assim. Sim, de facto isso é um mito. Eu acredito que a importância da imigração no mercado de trabalho tem um papel até mesmo de sustentabilidade da economia portuguesa. É de conhecimento comum, quem tiver curiosidade de pesquisar, é muito fácil ter acesso aos dados, por exemplo, da Segurança Social. Certo. É mais do que comprovado que graças à contribuição dos imigrantes, o saldo positivo da Segurança Social em 2025, por exemplo, foi de 3 mil milhões de euros, um número realmente avassalador, absurdo, que nunca havia acontecido na história. E se nós olharmos mais para trás, isso é sempre uma crescente que acompanha esse fluxo de imigração no mercado de trabalho português. Então é claro que isso é um mito, é provado que os imigrantes não vêm para Portugal para roubar trabalhos dos portugueses, inclusive a Randstad lançou um estudo no ano passado que fala justamente sobre isso, né? A imigração ela vem ocupar, na sua maioria, postos de trabalho que ou os portugueses não querem trabalhar propriamente, ou de fato há uma grande demanda de mão de obra. Então, sim, é um grande mito e estamos a falar aqui mesmo de sustentabilidade da economia. É uma massa de trabalhadores, uma massa de talentos que realmente serve para impulsionar a economia de Portugal. Interessante, não é? Porque acredito que quando mostramos números, e não é achismo, portanto são estudos feitos e portanto de entidades credíveis, parece que as coisas ganham aqui outros contornos e portanto eu acho que esta conversa reforça aqui a importância desta conversa. Então a Gilda já deu aqui algumas indicações em relação aos setores de atividade que têm mais necessidade de trabalho. O que é que complementaria, Luís, em relação a estes setores? Eu acho que o caminho é exatamente esse. Nós notamos que a imigração tem alguns nichos específicos, principalmente a parte da agricultura, a parte da restauração, a construção civil, a parte do turismo e da hotelaria, como já foi mencionado. Então, realmente são
focos, nichos de trabalho que atraem muito essa mão de obra e dependem muito dessa mão de obra estrangeira. Mas eu vou um pouco além, não são apenas esses nichos. Se nós olharmos em profissões, por exemplo, relacionadas à área de IT, à área da tecnologia, atualmente nós vemos um boom dos chamados nômadas digitais, né? Portugal não é propriamente ainda um hub tecnológico, como é a Irlanda ou a Lituânia, por exemplo, mas tem potencial para isso. E atrai nômadas digitais por vários fatores. Por exemplo, o clima é um grande fator que atrai esse tipo de profissional para cá. Então, Portugal realmente tem um potencial muito grande, não só nessas áreas que nós já mencionamos, mas também em áreas como essa da tecnologia. Que estão em crescente, não é? Claro, sempre em crescimento. Há uma série até de hubs tecnológicos, que pelo menos há um aqui próximo em Marvila, que se está a desenvolver imenso e que tem imensos estrangeiros. Exatamente. Já estou lá a trabalhar. Em relação aqui, falamos aqui, portanto, desconstruímos o mito, não é? Falámos aqui dos principais setores que têm maior necessidade de trabalho, mas existem também, de certeza, desafios, Gilda, nesta área. Quais é que são, assim, os principais? Se pudéssemos pôr, de um lado, os desafios, do outro lado, as mais-valias, se tivéssemos pôr, assim, uma espécie de uma checklist. Quais é que são os principais desafios que têm encontrado e depois as mais-valias, algumas dificuldades de integração? Olha, Portugal tem uma lei dos estrangeiros bastante equilibrada, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. É verdade que durante algum tempo, com aquela falta de mão de obra, entraram demasiados imigrantes sem grande crivo. Certo. No entanto, a nossa lei, tudo aquilo que agora se diz que se passou a ser feito, como solicitar os registros criminais, solicitar mais informação, tudo isso já constava da lei. Portanto, nós temos uma lei que é bastante abrangente, que serve as nossas necessidades, que criou um tipo de visto específico para atrair altamente qualificados, que é o visto para profissionais altamente qualificados. Sim. Como estava aqui o Luís a dizer, Portugal apostou muito nesse tipo de imigração, Startup Visa para conseguir atrair talento e investimento para Portugal. Portanto, eu diria que essas são as partes boas, que ajustamos a nossa lei da imigração, que é uma das mais equilibradas da Europa, à atualidade e àquilo que o país precisa. Por exemplo, os nómadas digitais foram introduzidos na lei da imigração em 2022, não há muito tempo. O que quer dizer que a legislação tem estado a acompanhar as necessidades do país. No entanto, o que é que acontece? Infelizmente, devido à falta de coerência de interpretação da legislação, porque um visto tem que passar por várias fases. Primeiro passa pela entrega no consulado do país de origem da pessoa, depois é analisado pela AIMA e depois, já em Portugal, para a concessão da autorização de residência com uma pessoa que tem o visto, passa por uma terceira análise. O que é que acontece? Não existe coerência na interpretação da lei entre estas entidades. E depois ainda temos a Segurança Social e a Autoridade Tributária, que também têm que se adaptar e comunicar com estas entidades em relação a o que fazer com os estrangeiros. E por vezes existe muita falta de informação, informações contraditórias, que fazem com que todo o processo se torne completamente difícil, que se atropele e que muitas pessoas até acabem por desistir. Ou seja, temos uma boa legislação, mas temos uma péssima aplicação da lei porque não existe um critério uniforme para a aplicação da mesma. E é aqui que vocês prestam este trabalho de assessoria, portanto, de alguma forma descomplicar um bocadinho, não é? E ajudar as pessoas que querem vir para cá. Exatamente. O que é que nós fazemos? Nós temos como clientes grandes empresas, essencialmente da área da IT, hotelaria e também da área de investigação.
Nós trazemos muitos investigadores para universidades e para centros de investigação aqui em Portugal. O que é que acontece? Muitas vezes nós, ao fazermos o processo, temos que saber, e sabemos porque trabalhamos diariamente nisso, o que é que, por exemplo, o Consulado de Washington pede, o que é que o Consulado de Londres pede, apesar da lei ser a mesma, os documentos não são os mesmos. Pois não. E então, essa é a grande mais-valia da EI, é nós estarmos no terreno todos os dias e sabermos para conseguirmos trazer legalmente colaboradores para trabalharem em Portugal, exatamente qual o tipo de documentação a juntar no respectivo consulado. E é aí que nós conseguimos ajudar os nossos clientes a ganhar tempo e ter sucesso na emissão dos vistos. Muito bem. E ser prémio 5 estrelas. No caso da Randstad, como é que funciona aqui o vosso papel em termos de fazer a ponte entre as pessoas que querem vir e, de facto, que apoio é que vocês dão? Certo, bom, primeiro eu concordo plenamente aqui com a Gilda que existem muitas barreiras burocráticas para a integração e a legalização desses talentos que vêm do exterior para trabalhar aqui em Portugal. A Randstad, por ser uma empresa do porte que consegue dar algum suporte, consegue dar orientação. Um consultor de recrutamento hoje na Randstad consegue falar para um talento estrangeiro quais são os documentos que são necessários, onde obter informação, consegue dar suporte com a obtenção do NIS, por exemplo. Mas nós sabemos que essa não é uma realidade propriamente em todas as empresas. Ainda há muita barreira, ainda há muita burocracia. Então, esse, sem dúvida, é um grande desafio. A Randstad, só para ter uma ideia do impacto do trabalho estrangeiro, nós conseguimos, no ano de 2025, seja colocar talentos na nossa estrutura interna, seja nos nossos clientes, uma média de mais ou menos 50% das pessoas contratadas eram de nacionalidades estrangeiras. Mesmo com todas as dificuldades, nós conseguimos dar emprego para pessoas de 83 nacionalidades diferentes. Isso mostra relevância, mostra que há mercado, mostra que é importante, mas mesmo com todas essas dificuldades, é preciso sempre trabalhar muito para conseguir ter números assim. E sabemos que, repito mais uma vez, o facto de sermos uma empresa 5 estrelas não é a realidade que tem aí fora. Certo. Os talentos estrangeiros enfrentam muitas dificuldades, muitas burocracias, e isso é um grande entrave para a colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Muito bem. Falar aqui para estas pessoas que nos estão a ver e a ouvir, e olhem que a pergunta também é para vocês, está bem? Pessoas queridas que nos estão a ver e a ouvir, já subscreveram o nosso canal? Vão procurar Star Talks, o podcast do Prémio 5 Estrelas, carregam subscrever. Vocês já subscreveram? Sim, Pediram às vossas equipas de milhares e milhares de pessoas, moços, toca a subscrever aqui. É para subscrever agora. Agora, tudo a subscrever. Ativarem as vossas notificações, recebem os episódios em primeira mão, e nós temos um episódio novo todas as semanas, só conteúdos impecáveis. Mais coisas, gostamos de ler os vossos comentários, deixem-nos as vossas sugestões, estamos atentos a tudo. Estamos muito perto dos 200 mil seguidores e queremos lá chegar, com a vossa ajuda. Muito bem, seguindo aqui na nossa conversa, perceber aqui, já falaram os dois um bocadinho deste tópico que tenho aqui nas minhas notas, mas perceber aqui um bocadinho melhor o papel e a relevância de termos multiculturalidade, não é, nos diversos tipos de trabalho. Imaginem que, para explicar isto de uma forma muito simples, isto é uma conversa que nós temos até muitas vezes lá em casa com o nosso filho, para lhe explicar a importância de sermos diferentes, de sermos diversificados, de a riqueza que isso traz para um país. Mas do ponto de vista assim mais estruturado e mais empresarial até, o que é que diriam? Porquê é que é tão importante apostarmos, não é, enquanto país, enquanto marca, apostarmos nesta diversidade, nos diferentes tipos de trabalho, no mercado de trabalho, e sermos premiáveis e disponíveis para receber os talentos? Bem dito. Olha, Luís, sim. se me permite, Claro. eu posso começar até por dar o exemplo da própria EI. Nós na EI temos várias nacionalidades e temos também várias gerações. Diria que a pessoa mais nova tem 25 anos e a pessoa com mais idade tem 63 anos. Ou seja, existe aqui um toque de diversas culturas e diversas gerações. E eu gostava que as empresas percebessem o quão precioso isto é. Pelo seguinte,
Nós, de 15 em 15 dias, temos todas uma reunião, um brainstorming, para falarmos sobre problemas que ocorreram e problemas que temos para resolver. E é muito engraçado porque há coisas que, por exemplo, uma pessoa que veio do Brasil ou da Colômbia, nacionalidades que nós temos na nossa empresa, conseguem pensar, olha, nós no Brasil faríamos assim, ou eu acho porque já vi isto ser feito noutro país onde eu vivi desta forma. E nós que estamos em Portugal não teríamos essa visão. Portanto, para nós é muito importante. E depois temos a geração mais nova, que nos ensina muito das tecnologias e como alcançar diversas soluções através das tecnologias. E temos as gerações mais antigas que gostam de ir aos sítios, falar com as pessoas e resolver o problema falando com as pessoas. Portanto, eu acho que a diversidade é o segredo do sucesso de muitas empresas e muitas vezes não se dá valor a isso. Verdade, sim. Eu concordo plenamente com a Gilda. Há um estudo famoso que foi lançado pela McKinsey, relativamente recente, em 2020, que fala justamente sobre a importância da diversidade no mercado de trabalho. E um dos elementos é justamente a quebra daquele pensamento em grupo. Há uma espécie de bolha que existe quando não há diversidade. E quando há diversidade, essa bolha de pensamento consegue ser rompida e novas ideias, novas sugestões conseguem ser dadas e se traduz em negócio e se traduz em rentabilidade. Então, eu acho que uma das grandes mais-valias de uma equipa multicultural, como se gosta de dizer, Sim. vários anúncios de emprego, até existem brincadeiras com isso, que todas as equipas são multiculturais. Mas isso é muito bom que assim sejam, porque só traz mais-valias, seja num aspecto mesmo econômico, de novas ideias, de brainstorming, seja mesmo na relação do dia a dia dentro de uma equipa com pessoas diferentes. Olha, é ponto assente, é muito fácil conversar com pessoas que trabalham em equipas assim, que têm pessoas de diferentes nacionalidades, e logo é percebido como é interessante o dia a dia, a troca de experiências, a troca de culturas, tudo isso é muito relevante e ajuda a tornar um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho mais dinâmico e muito mais criativo. Muito então, mais. sim, é uma grande mais-valia. E agora aqui eu gostava de deixar uma questão no ar. Porquê que se fala tanto, se isto pode acrescentar tanto às empresas, a nós como pessoas, aos nossos filhos que estão na escola, que têm contacto com outras culturas, com outras línguas? Porquê que se fala tanto em tentar preservar a identidade portuguesa e que eu acho que isso não vai deixar de interferir com a identidade portuguesa. Eu só acho que nós podemos manter a nossa identidade e ao mesmo tempo enriquecer com outras culturas. Todos temos a ganhar. Nós, adultos, as empresas e os nossos filhos que vão crescer a conhecer já outras culturas, outras línguas, outros hábitos, outro tipo de celebrações. Eu sinceramente eu não consigo perceber quais é que são as críticas a essa questão contra a multiculturalidade. Lá está, também há um estudo da professora Carol Dweck que fala sobre o pensamento rígido, não é? E o pensamento que está em evolução e, portanto, as pessoas que estão permeáveis àquilo que possa vir de fora, e seja de fora, não necessariamente fora do país, mas de fora da sua bolha. E há pessoas que estão ali muito fixas e, portanto, é aqui uma questão da forma como, eu acho que vem muito da educação. Da forma como nós, não é? A nossa estrutura é feita. E se me permite, sim, claro. quando nós falamos em mercado de trabalho, é claro que nós estamos a falar aqui também de rentabilidade, estamos a falar de negócios, estamos a falar de dinheiro. E é comum, e é muito fácil perceber isso, pelo menos nós na Randstad vemos isso, lidamos com recrutamento dia a dia, todos os dias. A taxa de turnover, ou seja, as desistências das pessoas que são imigrantes e que querem trabalhar e conseguem um trabalho, é muito mais reduzida do que dos nacionais. Ou seja, são pessoas que quando conseguem um trabalho, depois de vencerem todas as dificuldades que nós já falamos aqui, quando conseguem um trabalho, têm a tendência de realmente ficarem naquele trabalho, investirem naquele trabalho. E isso é claro que para o empregador é uma grande mais-valia, né? Não é preciso formar ninguém novo, não é preciso contratar serviços de recrutamento, não é preciso fazer mais nada, aquela pessoa está ali e vai investir a força de trabalho naquela empresa. Então, isso é também uma outra mais-valia do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista cultural, como nós estamos a falar aqui, mas também do ponto de vista econômico. É importante que as empresas
tenham essa noção, como podem ganhar com isso. Não realmente, como a Gilda falou, eu não vejo como perder. É uma relação win-win, tanto para o talento que procura o emprego, quanto para as empresas que precisam dessa mão de obra qualificada e que tem comprometimento. E só que, complementando o que o Luís disse, a maior parte dos meus clientes são empresas que recrutam mão de obra estrangeira, muita dela qualificada, ou seja, nós não fazemos a parte que a Randstad faz do recrutamento, nós fazemos apenas a legalização das pessoas que as empresas escolheram, que são das mais diversas nacionalidades. Nós já trabalhamos 131 nacionalidades diferentes, e o que o Luís estava a dizer é verdade. Um estrangeiro chegado a Portugal, que mudou toda a sua vida para vir trabalhar para aqui, que ultrapassou todas as barreiras burocráticas, que não são poucas, acreditem, ele vai dar o melhor dele no trabalho. A rentabilidade dele vai ser muito superior à de muitas pessoas nacionais. Estamos na reta final da nossa conversa e antes de vos deixar ir embora, quero aqui colocar esta pergunta para os dois, que é a visão de futuro. Quais é que são, na vossa opinião, aqui as tendências globais da mobilidade? O que é que está a acontecer atualmente e o que é que podemos esperar no futuro? Olha, eu sinceramente, eu temo um bocado pelo futuro, porque eu sempre achei que à medida que o tempo fosse avançando, que as pessoas tivessem uma visão mais global do mundo, que tudo se tornasse mais sem fronteiras. E na realidade, nos últimos anos, não é isso que se tem constatado. E portanto é algo que me preocupa. E preocupa-me enquanto empresária, preocupa-me enquanto pessoa e enquanto mãe. Portanto, o que eu espero é que efetivamente as pessoas quebrem essas barreiras psicológicas de que a imigração e o multiculturalismo pode ser prejudicial, e que se continue a apostar numa globalização, porque repare, nós até podemos expandir os valores portugueses pelo mundo. Nunca o mundo teve tanta sabedoria sobre Portugal, sobre o pastel de nata, sobre o bacalhau, como hoje em dia. E porquê? Devido à imigração. E isso não nos está a tirar a identidade. Bem pelo contrário. Está a levar a nossa identidade portuguesa ao mundo. Portanto, é isso que eu espero. Não gostaria de ver retrocessos nesta globalização, como tem estado a acontecer nos últimos anos. Existem visões políticas que vão contra esse futuro da mobilidade de talentos, dessa internacionalização, como a Gilda falou agora há pouco, mas eu acho que a roda da história não para de girar. Há quem diga que nós estamos a viver uma espécie de uma quarta revolução industrial, uma revolução industrial do mundo da inteligência artificial, um mundo completamente sem barreiras, um mundo 100% digital, os nômadas digitais que nós já falamos. Cada vez mais as pessoas se preocupam menos, pelo menos das gerações mais novas, se preocupam menos com a pessoa em si, estão mais ligadas num ecrã. Então, eu acho que nós estamos vivendo agora um período de grande transformação. A mobilidade de pessoas sempre vai existir no mundo, é algo humano, sempre fomos assim, sempre fomos nômadas de uma certa forma e vamos continuar a ser. Seja por motivos tristes como a pobreza, fugir de um país em guerra, que infelizmente vamos continuar a ver, seja por motivos apenas de oportunidades de um emprego mais qualificado, oportunidades que a economia de um país favoreça. E eu acho que Portugal tem sim um grande potencial, mas se esbarrar em visões políticas que vão contra esse crescimento sustentável, podemos ter algum atraso aí na evolução da economia em razão disso. Vamos nos manter positivos, pessoas queridas, otimistas, fazer a nossa parte, não é? E esperar pelo naquilo que nos compete, Sofia, eu trabalho isto todos os dias. Exatamente. Eu quebro barreiras todos os dias e faço tentar chegar esta mensagem em diversos níveis e diversas pessoas todos os dias. Portanto, eu mantenho-me positiva, eu acredito. Vamos manter, já somos três aqui a olhar para o futuro de uma forma
otimista, pelo menos esperançosa, não é? Que as coisas possam manter e melhorar. Obrigada aos dois pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade, pela riqueza dos conteúdos que trouxeram. Muitos parabéns pelos vossos prémios. Nós, pessoas queridas, voltamos na próxima semana. Voltem também, aproveitem que estão aqui para subscrever o nosso querido canal. Procurem. Star Talks é o nosso novo nome. Voltamos para a semana. Um beijinho a todos e obrigada.